O memorando de entendimento deveria ser um mecanismo para reduzir as tensões, mas eu me pergunto se não foi uma manobra para tentar forçar a abertura do estreito. E, como a gente viu nos últimos dias, os Estados Unidos fizeram um grande esforço para tentar levar alguns petroleiros até o que eles chamam de corredor americano, ou seja, o corredor que passa pelas águas territoriais de Omã. Só que isso não deu certo, porque esses navios foram atacados pelas forças da Guarda Revolucionária do Irã. Alguns petroleiros conseguiram sair, sim. E, aliás, a maioria deles é saudita, vindos de um campo da Arábia Saudita que o Irã permitiu que passasse porque estão indo para Japão e China, não para os Estados Unidos, não para as refinarias americanas. Então, parece que o que a gente está vendo em toda a região é consequência do fracasso do Plano A. O Plano A era o colapso, a ideia de que o Irã era um castelo de cartas e que com um empurrãozinho tudo desabaria, acabaria de vez. E aí não haveria mais Hezbollah, nem Hamas, nem Irã, nem resistência iraquiana, porque todos dependiam do Irã e o Irã iria colapsar. Enfim, o Plano A fracassou, então agora eles passam para o Plano B. E o Plano B é o desarmamento da região em favor de Israel. É isso que estão buscando. Então todo o programa nuclear ficou muito claro. Todas as discussões sobre o nuclear estavam levando a uma verificação intrusiva. Você ouviu a palavra verificação? Fiz isso mais ou menos 50 vezes. Nós vamos verificar. A gente precisa confirmar o que vai acontecer no nosso acordo. O que isso quer dizer? Eles queriam que a Agência Internacional de Energia Atômica fizesse inspeções de curto prazo, sem aviso prévio, inspeções em todo o setor de defesa iraniano, nas áreas subterrâneas de mísseis, para interrogar os cientistas e os acadêmicos que trabalham no programa. Quer dizer, o objetivo disso é claramente o desarmamento do Irã, deixá-lo completamente exposto, cheio de inspetores americanos e europeus circulando por todo lado, onde quiserem, quando quiserem. Seria como... Você deve se lembrar, a guerra do Iraque, quando os inspetores de armas decidiram que precisavam olhar até debaixo da cama do Saddam Hussein para ver se havia armas de destruição em massa escondidas ali, só para humilhá-lo e reforçar o ponto. Então o que eles fazem? Eles acabam criando esse acordo tripartite com algumas facções do governo libanês que compartilham a mesma animosidade contra o Hezbollah que Israel tem. E claro, isso contradiz não só a Constituição libanesa, porque precisaria passar pelo gabinete e pelo parlamento para ter qualquer validade. Mas o que esse acordo realmente fez foi cortar pela raiz a tentativa do Vance de montar uma estrutura de resposta coordenada para supervisionar o Líbano, que incluiria a Guarda Revolucionária Iraniana. Então, de um lado, o Vance está organizando uma reunião de coordenação que envolve os Estados Unidos e a Guarda Revolucionária, sob a supervisão do Catar, para administrar o Líbano e definir como ele se encaixa no memorando de entendimento. E aí o Rubio manda straight Proford. Bom, ele faz isso em Washington, mas reúne esses embaixadores e eles assinam um outro acordo que contradiz completamente o memorando de entendimento. E isso torna o memorando, na prática, impossível de ser executado. Ele não pode funcionar, não vai funcionar, porque entra em conflito com o que o Rubio, sob alguma pressão do Netanyahu e do Ron Dermer, produz, um acordo contraditório com o Líbano, que deixa o Irã de fora, justamente o ponto central da questão. Então, esse memorando está sendo rapidamente destruído pela equipe do Trump. E onde está a prova de que alguma coisa iria realmente para o Irã? Sabe, eles continuam falando sobre os ativos congelados que vão permitir que parte do seu dinheiro volte. Talvez 6 bilhões de dólares voltem. Mas esse dinheiro ainda não chegou. Eu só vou acreditar quando ouvi que ele foi realmente encontrado numa conta bancária iraniana. Tudo indica, na verdade, que isso foi mais uma jogada do Trump para conseguir abrir o estreito, porque ele precisava disso para as eleições de meio de mandato.
E ele já pensa que, depois dessas eleições, vai voltar a atacar o Irã de novo. Enfim, é isso que o Irã acredita e espera, que vai haver outra rodada, porque eles não acham que nada de concreto vai acontecer. Sim, os negociadores estão esperançosos de que algo saia disso. Mas houve uma reunião muito importante da Assembleia de Especialistas. São essas as pessoas que nomeiam o líder supremo e também as únicas que podem destituí-lo. Acho que são cerca de 87 membros, algo por aí. São ayatolás de alto escalão, líderes religiosos experientes, muito instruídos, muito bem formados. E primeiro eram, se não me engano, 64 deles e agora já são 70, que assinaram uma carta bem dura dirigida aos negociadores, incluindo Pezeshkian e Kalibaf, dizendo: vocês estão se desviando das diretrizes, estão se afastando das instruções estabelecidas pelo líder supremo. Você está negociando e permitindo que os Estados Unidos tenham certa liberdade. Isso é proibido para você. E se não parar com isso, nós vamos intervir. E temos poder para intervir. E estamos intervindo não por motivos políticos, mas por uma questão religiosa. Foi por isso que, na verdade, a Constituição escrita pelo imã depois da Revolução foi mantida de propósito, para que a decisão final sobre segurança e defesa ficasse nas mãos de uma pessoa com alta qualificação jurídica, ou seja, o líder supremo. Porque ele dizia que num país com diferentes legitimidades e diferentes etnias, não dá para confiar nos políticos. Então é preciso ter um tipo de controle sobre eles. E foi isso que aconteceu. O cheque chegou e eles avisaram os negociadores, basicamente dizendo: olha, nada mais de passagem livre por Hormuz. Hormuz deixou claro que não há margem de manobra. Eles vão manter o controle do estreito. Vai continuar aberto só para os navios que eles decidirem autorizar. E sim, depois do período inicial, eles vão começar a cobrar taxas. Vão cobrar mesmo. E, de certa forma, as pessoas já estão pagando taxas para os iranianos. A maior parte do petróleo que tem saído dali vai para a China. Nesse período, eles exportaram cerca de 40 milhões de barris de petróleo, o que gerou uma receita enorme para o Irã. E a Arábia Saudita também tem conseguido exportar com autorização iraniana, e esse petróleo tem ido para o Japão e para a China. Pelo que eu entendo, e me disseram isso porque eu não sou especialista no assunto, provavelmente existem refinarias americanas no sul que precisam de petróleo pesado e com alto teor de enxofre para produzir diesel e querosene. Elas devem estar com no máximo uns 9 dias de estoque desse tipo de petróleo para refinar. Então, o Trump acabou se colocando numa espécie de dilema, mexendo o tempo todo no memorando de entendimento, mudando as regras e dizendo: não. O Irã concordou com inspeções massivas da Agência Internacional de Energia Atômica. E também, não, nunca dissemos que eles iam receber o dinheiro de volta. Claro, ele está sob uma pressão enorme dos neoconservadores, então fica recuando o tempo todo. Aí a pergunta é: como é que se negocia com os Estados Unidos numa situação dessas? Porque toda vez que, por exemplo, Lindsey Graham passa 4 horas e meia conversando com ele, surge um novo memorando que o Trump decide mudar unilateralmente. Isso não vai a lugar nenhum. Acho que na prática está em suspenso. Provavelmente o documento vai continuar ali, em cima da mesa, mas vai significar muito pouco. Então essa disputa vai acabar acontecendo basicamente no estreito por parte do Irã, a menos que os Estados Unidos decidam usar força militar. Pelo que eu entendo, e você provavelmente entende isso melhor do que eu, porque tem gente no seu programa que conhece o assunto muito bem, eu acho que os Estados Unidos estão com escassez de mísseis defensivos, mísseis de defesa aérea. E de modo geral, se não há querosene, se eles não conseguem extrair querosene dos destilados médios nas refinarias, como é que vão voar? Como pode haver uma guerra do Irã 2.0 se não há querosene para os aviões?
Tem algumas questões sérias aí. Eu quero te perguntar uma coisa. Você mencionou a Arábia Saudita. Onde você acha que... Ok, você explicou bem qual é o ponto central do problema. Onde a gente realmente está. Onde os iranianos estão, a margem de manobra que eles têm e a influência que exercem nessa situação. Você falou da Arábia Saudita. Agora, isso acabou de sair, faz pouco tempo, uma delegação saudita participou, em sinal de respeito, da cerimônia de despedida do grande Ayatollah em Teherã hoje. Isso parece algo importante, né? Afinal, estamos falando da Arábia Saudita, que fez parte da coalizão de guerra e foi essencial para que o conflito acontecesse. Agora que eles estão participando disso, o que isso te diz sobre a posição deles nessa história? E o que a gente pode esperar daqui para frente, se os Estados Unidos resolverem endurecer o jogo no estreito, provocando os sauditas? Bem, isso dividiu os países do Golfo. Os Emirados Árabes Unidos estão sozinhos na vontade de continuar a guerra contra o Irã. Como você sabe, é uma coalizão de Emirados, não um Estado único, e nem todos os sheiks apoiam essa posição. Mas Abu Dhabi está adotando uma postura dura contra o Irã. E quando Rubio esteve lá, no Conselho de Cooperação do Golfo, os Emirados disseram algo como: olha, fomos nós que sofremos os prejuízos, e vocês estão pensando em devolver dinheiro ao Irã? De jeito nenhum. Jamais vamos concordar com isso. Não vamos liberar nenhum dinheiro iraniano que esteja conosco, porque tivemos danos na nossa infraestrutura. Pois bem, eles tiveram danos na infraestrutura porque participaram da guerra contra o Irã. E isso acontece em guerras. Eles foram, se quiser, cúmplices nos ataques ao Irã. Agora a Arábia Saudita está seguindo um caminho diferente, junto com Omã e alguns outros países que estão se unindo para dizer que precisamos de uma nova estrutura de segurança. A americana acabou. Eles não vão reconstruir suas bases. De qualquer forma, essas bases viraram mais um risco do que um ativo. Então estamos nos afastando disso e vamos buscar uma nova estrutura, liderada pelo Golfo, sem envolvimento dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, o Paquistão e até a Turquia estão participando diretamente dessas conversas sobre como criar essa estrutura. Já houve alguns elementos disso antes. Você deve lembrar de exercícios navais conjuntos, com participação da China, da Rússia e de países do Golfo, e o Irã também participou desses exercícios. E o Irã vai fazer parte desse novo arranjo. Então a Arábia Saudita está se movendo nessa direção, junto com o Paquistão, tentando criar uma estrutura de segurança separada, digamos assim. Isso porque eles decidiram que os Estados Unidos já não são mais uma força protetora para eles. Acham que é melhor conversar com os chineses, os russos e o Irã sobre proteção, em vez de voltar a Washington. Então há uma mudança aí, e foi isso que a gente viu. E é muito simbólico que eles tenham chegado a esse ponto, porque, veja, todas essas ideias têm uma relação. Sempre existiu uma tensão entre, digamos, esses sunitas do Golfo e os xiitas do Irã. Desde a época do Shah, essa relação sempre foi tensa, porque o Irã, na época ainda como Pérsia, era a potência do Oriente Médio, enquanto os pequenos Emirados eram forças bem menores em comparação. Então a verdadeira questão é, e bem rapidamente, onde isso nos deixa, especialmente se os Estados Unidos estão perdendo aliados e também capacidade militar aqui. Onde isso nos deixa se o Irã realmente fizer o que você acabou de sugerir? Ou seja, o Estreito de Hormuz é nosso, as taxas serão cobradas, ponto final. Não há negociação sobre isso. E o Trump disser, não, vocês não podem, e a situação chegar a um impasse. A gente pode voltar a usar força militar se não tivermos os sauditas do nosso lado? Não é sobre isso. A gente está num momento de espera, porque eu acho que, especialmente, o Trump está totalmente ocupado com outras coisas. E eu sei, por já ter feito parte de um governo, como às vezes você vai lá e diz, será que o primeiro-ministro pode considerar alguma coisa sobre o Afeganistão?
E eles respondem, pelo amor de Deus, você sabe o que tem na pauta de hoje? Não vem com isso agora. E eu acho que o Trump e a equipe dele estão completamente focados em salvar o dólar, manter os juros baixos e lidar com essa espécie de guerra, se quiser chamar assim, com a Rússia e a China, para preservar a hegemonia do dólar. Porque ela está bem instável, especialmente depois das declarações do Alex Karp no dia anterior, que colocaram em dúvida todo o modelo de inteligência artificial. E também porque as taxas de juros no Japão estão numa situação realmente complicada. Então a verdadeira questão é a grande guerra que está acontecendo. Uma guerra sobre a sobrevivência econômica dos Estados Unidos e a possibilidade de uma crise econômica se aproximando. Eu acho que, por enquanto, a gente está num tipo de espera. Israel também está em compasso de espera, porque o Netanyahu enfrenta grandes dificuldades lá. Parece que ele vai perder a eleição e, por isso, pode acabar indo para a prisão, já que a imunidade dele acaba se ele deixar de ser primeiro-ministro. E eu acho que o Trump está muito preocupado com o mercado de dívida, com o mercado de títulos e com a possibilidade de um colapso nesse mercado nos Estados Unidos. Então essa é uma grande guerra. Essa é a verdadeira disputa com a China hoje, com a Rússia, como manter a hegemonia do dólar americano no mundo, quando tudo na prática está indo na direção contrária. Você precisa entrar na conversa, Daniel. Desculpe por isso. Na próxima vez que você voltar ao programa, eu queria talvez passar pela lista e ver como o mundo, e a gente vai falar sobre o Oriente Médio, pode ficar do outro lado, quando essa fase de espera acabar, quando as coisas se resolverem. Porque eu acho isso fascinante, e não acredito que vá ser do jeito que muita gente em Washington imagina. Mas antes de encerrar, tem uma última coisa. Eu queria saber a sua opinião sobre algo. Você foi diplomata britânico, ainda está ligado a esse meio e entende bem como as coisas funcionam há muito tempo. Eu vou te mostrar algo que foi dito na televisão americana ontem, sem nenhum constrangimento, sem nem parecer que havia algo errado nisso. Houve uma conversa, que talvez você tenha visto recentemente, sobre uma possível tentativa de assassinar Galibov e algumas outras pessoas durante o período de negociações, quando estávamos tentando fechar o memorando de entendimento. Essa pergunta foi feita a um comentarista americano ontem. Eu vivo ouvindo que a gente não pode eliminar os líderes de outro país quando estamos negociando com eles. Desculpa, mas não é assim que as regras funcionam. As regras dizem que a gente não pode convidar esses líderes para uma negociação, sentar com eles à mesa e depois fazer uma espécie de casamento vermelho de Game of Thrones. Isso sim é contra as regras. Mas, quando já ficou claro que eles não vão cooperar e que, na verdade, são um obstáculo para a paz, aí temos todo o direito de agir. De transformar alguns desses caras em moléculas e mandar uns mísseis pelas janelas deles, para garantir que o resto do pessoal do outro lado entenda que não é bom brincar com o presidente Trump. E eu posso garantir que a CIA e o Mossad têm uma lista de pessoas que poderiam acabar assim. Uma lista longa e bem selecionada. Esse pode ser um bom próximo passo. Estou quase sem palavras. Não acredito que você pediu uma visão considerada mainstream nos Estados Unidos. Como é que você reage a isso? Olha, pessoalmente eu só queria corrigir o que você disse antes, porque eu não tenho nenhuma entrada no sistema diplomático britânico ou europeu. Eu sou alguém de fora, observando de fora, não alguém de dentro, comentando. Só para deixar claro, eu não tenho nenhum acesso especial ali. Eu só acho que a gente está vivendo um colapso moral completamente nihilista no Ocidente. De tantas formas, sobre dinheiro, sobre, sabe, essa ousadia absoluta com que o governo em Washington simplesmente pega dinheiro e nem tenta esconder. Na verdade, parece até orgulhoso de ter arrancado mais 1 ou 2 bilhões dos outros. E também essa completa falta de moral que a gente vê, que a gente viu em Gaza,
Comentários como esse são, sinceramente, o que dá para dizer, são simplesmente repugnantes. E para mim isso é realmente, mas realmente vergonhoso. Como ser humano, com certeza como americano também. E espero que ele seja repreendido por isso. Não, não é isso. A questão é como a gente volta atrás, como reconstruir alguns valores morais no mundo ocidental. É isso que precisamos fazer, porque perdemos a noção do que significa ser humano. Estamos minando a civilização, a nossa e todas as outras, com esse tipo de ação completamente amoral que temos tomado. Precisamos encontrar uma forma de recriar uma estrutura civilizacional que ofereça, digamos, as bases morais para o comportamento das pessoas, para o que elas são. Essas bases sempre vêm, no fundo, dos velhos mitos e narrativas de uma civilização. São essas histórias morais, que criam a estrutura pela qual as pessoas comuns guiam suas vidas e vivem. E quando se perde isso, o caminho é de destruição total. O que vimos foi um exemplo de alguém seguindo esse caminho, sem qualquer base moral, ao sugerir que está tudo bem matar líderes de outros países. É realmente muito perturbador ouvir algo assim. E isso por ser claramente condenado. Não poderia concordar mais com você. E com certeza vamos fazer isso aqui no canal. Muito obrigado por trazer essa clareza moral e por explicar com tanta precisão o que precisa ser feito nesses dois conflitos. Que Deus nos ajude, porque se qualquer um deles sair do controle, as consequências podem ser graves. A gente precisa fazer tudo o que for possível para evitar isso. Obrigado por deixar tão claro o caminho para conseguir fazer isso. Bom, obrigado por me deixar falar no seu programa. E só para lembrar, acessem conflictsforum.substack.com para ver mais do Alistair Crook. Não precisa esperar ele voltar aqui no programa, mesmo que a gente já esteja ansioso para recebê-lo de novo. Muito obrigado, e a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. E não esquece de contar para os seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Peça para eles colocarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você já sabe. Dá para ouvir no mesmo lugar onde eles já escutam os outros podcasts. É só avisar. Where they already get their podcast. You just got to tell them.